Como prometido, falei pra vocês que ia gravar um vídeo sobre GGRC, vocês pediram tanto, maior posição da minha carteira, faz total sentido a gente atualizar as nossas avaliações e os nossos estudos sobre o GGRC. Inclusive, você tem que entender o porquê que a maior posição de sua carteira é a maior posição de sua carteira de fundos imobiliários, isso também nas ações. Então, eu quero que você faça esse exercício nesse exato momento. Abra sua carteira de fundos imobiliários, vê qual que é o fundo imobiliário que você tem a maior exposição. No meu caso aqui é o GGRC, né? Você consegue perceber. E no seu caso, se não for GGRC, você vai se comprometer em ler o relatório, ler os últimos fatos relevantes deste fundo imobiliário ainda nesta semana. Tô gravando para vocês aqui na segunda-feira, dia 9/2. Então, você tem até o próximo sábado para poder fazer essa leitura de relatório. E o fundo imobiliário que for a maior posição da carteira disparada aí de um monte de gente, eu também posso fazer uma análise aqui no canal. Então, deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior posição da carteira de fundos imobiliários, que a gente pode fazer um outro vídeo depois. Por que que o GGRC é a maior posição da minha carteira? Vocês sabem que eu não escondo nada de vocês e sempre quando eu faço um aporte, eu trago para vocês qual foi o aporte que eu fiz, qual o racional dele. Então você viu o GGRC saindo de 10 mil reais aportado até 210 mil reais aportados nele. Então você viu esse crescimento, os momentos que eu fiz aporte, quando foi que eu comprei, por que eu comprei naquele momento que eu comprei. Então todos esses aportes estão aí gravados no YouTube, você consegue ver nos rumos ao 100k, que é o nosso quadro de aporte onde eu coloco dinheiro na minha carteira. E vamos ver se ele merece continuar sendo a primeira posição, se a gente tem que diminuir posição, ou se a gente tem que parar de aportar nele, porque na metodologia Kraken, a gente usa as metodologias de investimentos que foram já comprovadas, a gente não fica tentando reinventar a roda, a gente estuda o que foi comprovado, aplica o que foi comprovado de maneira disciplinada para obter grandes resultados. Então, primeiro ponto, estou usando aqui a Word para poder passar o método 2 em 1, e o método 2 em 1 ranqueia pra gente em posição de top 1, top 2, top 3 e assim por diante, dos fundos imobiliários que estão mais descontados e que estão pagando mais dividend yield. Ou seja, eu quero o melhor dos mundos. Você pode fazer, por exemplo, uma estratégia só visando yield. Aí você vai investir nos fundos high yield. Você pode investir só nos fundos que estão descontados, que você vai fazer um tipo de investimento de Value Invest. E você pode usar o método 2 em 1, que justamente junta a melhor parte desses dois mundos para poder ranquear os fundos de uma maneira organizada, com filtros pré-estabelecidos, que o pessoal do método 2 em 1 já sabe muito bem aplicar isso, e ranqueia os fundos para poder facilitar para você a leitura. Então, quando eu coloco aqui, ó, PVP mínimo de 0,85 até o máximo de 1,05 e coloco no setor de logística, o segmento de logística, que é o melhor setor dos fundos de logística, tanto pela baixa volatilidade, quanto pela previsibilidade, quanto pelos inquilinos que estão ali. Então a gente tem mais previsibilidade, menos risco mesmo, e o fundo imobiliário é para isso, é para prover renda passiva com menor volatilidade, com previsibilidade. Não é nada assim de muito mirabolante, não. E aí, quando a gente coloca aqui o método 2 em 1, perceba quais são os fundos que aparecem. Você pode até tirar um print, tá? Porque a Word é uma plataforma paga, mas eu sempre tô aqui mostrando para vocês. É óbvio que os assinantes da Word aí conseguem fazer várias pesquisas, tanto em fundo imobiliário quanto em ação. Tem muita gente que conseguiu fazer bons investimentos nas ações naquele momento, bons investimentos em fundos imobiliários, só por conta dos filtros. Que convenhamos, existem 600 fundos imobiliários, quase 800 ações. Você não vai ler relatório de todas. Você precisa de um filtro bom, um filtro que funcione para você ranquear suas ações, ranquear seus fundos imobiliários, e aí então a gente parte para análise qualitativa. Porque quando aparece aqui, ó, e aqui você consegue perceber que o GGRC está em primeira posição, então o método 2 em 1 tá falando assim, ó, Léo, o GGRC passa em todos os filtros que você colocou e ele é o que tá mais descontado, pagando maior yield. Cara, dentro do setor de logística, não tem como você não ler o relatório dele. Não quer dizer que você vai comprar o que está aqui. Não é uma casa de análise aqui onde te indica compras, tá? Não é isso. É apenas o método 2 em 1 sendo aplicado, falando assim, Léo, pelo amor de Deus, cara, não vai assistir jogo hoje, não. Não vai assistir anime hoje, não. Não vai jogar seu CS, não. Leia o relatório do GGRC, cara. Tá gritando pra gente aqui, tá vendo? E depois RBRL, NewL, VILG e assim por diante. Então, se a gente fosse ler aqui um a um, primeiro que a gente leria seria o GGRC, porque realmente está muito descontado. Ele é o que mais está descontado depois do VILG e é o que mais paga dividend yield disparado. Tem que ler para ver se esse yield aqui, ele é real. Porque preste atenção, a maior parte dos fundos imobiliários de logística, os pares do GGRC, nesse mesmo PVP, paga de 8 a 9, é 8 ou 9. O GGRC tá pagando 3% a mais, 3% a mais, ou seja, alguma coisa tem. A gente precisa entender para ver se é qualidade ou pra gente ver se é alavancagem, porque a alavancagem pode aumentar o yield do fundo e a gente tem que entender esse risco. Então o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, vou abrir central de documentos e análise avançada. Central de documentos vai me jogar para essa página aqui para eu pegar todos os documentos que eu preciso do GGRC de maneira organizada,
tudo bem certinho, tudo bonitinho demais. E ainda tem uma novidade aqui da Word que eu vou mostrar pra vocês agorinha. E vamos entrar aqui na análise avançada. Olha só, aqui a gente tem alguns indicadores que você não vai ver em outros consolidadores de dados, porque os indicadores foram criados pela minha necessidade de avaliação dos fundos imobiliários. Então eu tenho aí 12, agora já tá batendo os 15 mil alunos, e analisando junto com eles, a gente sempre vai aprimorando cada vez mais as nossas análises. E o IRA, por exemplo, é um indicador que faz total sentido a gente olhar, que muita gente às vezes ignora, mas é o custo que a taxa de administração consome daquele montante distribuído. Então, basicamente, a gente, da distribuição de GGRC, a administração, a gestão come praticamente 10% deste volume distribuído, né, que seria distribuído em proporção. E até 12% é ok, mas acima de 12% já começa a ficar mais caro, né? A gente vê um fundo que tem liquidez absurda, a gente já vê a alavancagem calculada aqui, né, bonitinho. A gente consegue ver, olha que interessante isso aqui, cara. Eu tô aqui com a cotação sem ajuste. O que é o negócio do ajuste? O ajuste aqui nada mais é do que eu colocar os dividendos juntos. Muita gente fala que fundo imobiliário não rende igual a ação, e realmente não rende, até porque se rendesse todo mundo investiria só em fundo imobiliário, ninguém investiria em ação. Afinal, a volatilidade é bem mais baixa. Então, se eu consigo o mesmo rendimento em ação e fundo imobiliário, em ação corre muito mais risco, fundo imobiliário corre muito menos, quem que investir em ação? A ação tem que render mais mesmo, porque corre mais risco. Mas perceba uma coisa aqui, muita gente deixa de considerar, né? Se a gente pega aqui os últimos 12 meses, o GGRC valorizou 8,82%. Então, ele estava cotado lá a 9,18 e hoje está a 9,99. Quando eu coloco o dividendo, olha o estrago que o dividendo faz, porque o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do seu lucro. As ações não são obrigadas a isso, né? Ela pode pegar o lucro, investir nela mesma para ela continuar crescendo. Por isso que ela valoriza mais. No caso dos fundos imobiliários, 95% tem que ser distribuído. Afinal, o objetivo do fundo imobiliário é prover renda passiva para os seus cotistas. E olha só, de 8,82, quando a gente coloca para ajuste, a valorização foi de 22,91. Então rendeu pouco, 22,91 em fundo imobiliário, rendeu pouco? Não rendeu pouco não. Eu tenho certeza absoluta que tem investidor em ação que tem raiva de quem investe em fundo imobiliário que não conseguiu essa valorização mesmo com o Ibov subindo 40%. Eu aposto com você. Aqui a gente consegue ver a volatilidade, né? É um gráfico que pouca gente utiliza, mas é bem legal que inclusive daqui a pouco vai ser o comparador, você vai conseguir comparar também com as ações, consegue ver que a maior parte do tempo da volatilidade dos fundos imobiliários, inclusive o GGRC, que é um fundo que tem um pouquinho mais de volatilidade, ele tá ali na casa, ó, percebe? Em 2024 teve maior volatilidade que no final de 2024, lá em novembro de 2024 a gente teve realmente uma volatilidade muito grande dentro dos fundos imobiliários, dentro das ações também, né? As ações foi muito mais. Aí percebemos, no momento de grande volatilidade, 23%. Isso aqui é quase o basal do Ibov. E agora a gente tá aí na média de 4,7%. Pouquinho, né? Ele tem 73% em imóveis, 19% em FIs, aqui inclusive a gente consegue ver os imóveis, que agora tem 33 imóveis, a gente consegue ver todos os imóveis aqui. Inclusive, uma coisa que é importante você perceber é que no informe trimestral vai aparecer que ele tem fundos imobiliários. Mas já expliquei isso aqui para vocês várias e várias vezes, que às vezes um fundo imobiliário, ele compra um outro fundo imobiliário para poder deter o imóvel dele. Imagina um fundo imobiliário X que tem este imóvel aqui, ó. Então, um fundo imobiliário X que tem este imóvel. O fundo imobiliário GGRC, ele pode vir aqui, caminhando aqui e falar assim, ô, quer vender esse imóvel para mim, eu te pago 100 milhões. Aí o fundo fala assim, não, eu vendo para você. O que eles têm que fazer então? A administradora tem que ir lá fazer a negociação e tal, aí eles têm que pagar imposto, ITBI, tem que pagar um monte de coisa para poder transferir este imóvel que estava no fundo X para o portfólio do fundo Y, beleza? Que no caso é o GGRC. Isso gera muito custo. Qual que é uma forma para reduzir custo? É fazer isso aqui, ó. O GGRC vem aqui e fala assim, ô, você quer vender esse imóvel? Quero. Quanto que custa aí tudo para os impostos, tudo para poder fazer a transferência do imóvel? Ah, vai ficar 10% da operação. Normalmente é isso, viu? Normalmente é isso, 10% da operação. Ah, então vou fazer o seguinte, eu vou comprar suas cotas. Eu compro 100% das suas cotas. Porque quando você compra fundo imobiliário, você foi lá e comprou uma cotinha de GGRC. Para transferir do antigo dono para você, você teve que pagar algum tipo de imposto? Não. Faz isso com a casa para você ver. Compra uma casa, você vai ter que pagar ITBI, taxa de escrituração, taxa de cartório, vai ficar uns 10% do valor que você... Imagina que você vai comprar uma cotinha de GGRC e você teria que pagar pro cartório, pro governo, R$1 só para poder passar o GGRC pra sua mão. É muito custoso. Então, o que os fundos imobiliários usam? Eles compram as cotas dos fundos imobiliários para poder evitar custo. E aí, por isso que ele tem 19% em fundo imobiliário aqui, não quer dizer que ele é um FOF, que ele tem ali uma raizinha de FOF, fundos que compram fundos. Não, é que ele comprou a totalidade de um fundo e aí, por isso, ele detém ali aquele imóvel do fundo, tá? A gente consegue ver aqui também um gráfico muito lindo, essa parte de indicadores aqui históricos de PVP, perceba o quanto o histórico de PVP de GGRC é alto, né? Inclusive, ele bateu 1,01 em 2023, em 2024 teve aquela queda e ele não conseguiu se recuperar ainda. Tem um motivo para isso, né?
tem um motivo para isso, que inclusive o bafafá todo que tá acontecendo aí do GGRC, essa AGE que eles soltaram, né? AGE, que muita gente fala que você não sabe o que é só a abreviação disso aqui, ó. AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que é quando o gestor chama os cotistas para poder fazer uma votação, que ele não pode decidir sozinho, então ele chama todos os cotistas, porque o dono do fundo são os cotistas, e aí os cotistas votam, né? Então aqui a gente já vai falar sobre isso aqui, inclusive, acredito eu, que foi uma decisão muito acertada do Pedro, que é o gestor ali do GGRC, soltar algumas coisas ali que ele tá propondo. A gente vai ler junto e eu vou dar a minha opinião. Tem algumas coisas boas, algumas coisas ruins, a gente vai comentar. O número de cotistas cresceu pra caramba, tá pagando um yield aí de basicamente 1% ao mês, né? Consegue ver aqui que o yield mensal tá aí realmente 1% basicamente, né? E você consegue perceber também que tem uma estabilidade no pagamento de dividendos. Então é um fundo que aparentemente está redondinho aqui na parte dos indicadores. Vamos pro relatório, porque de nada adianta a gente só olhar indicador. Eu já fui o cara do indicador. Quando eu comecei a estudar uns 6 anos atrás, cara, eu decorei todos os indicadores. Qualquer indicador que você quiser me perguntar, eu sei tudo de cor e eu consigo saber assim, ó, pô, se o ROI é esse, a DRE tá assim, porque basicamente os indicadores são abreviações de balanço patrimonial, de ROI, e eu me lasquei, porque você fica confiante demais quando você aprende muito indicador e você começa a comprar as ações, os fundos imobiliários só por indicadores. Não, se tem um ROI de tanto, a margem de tanto, o dividendo de tanto, tá bom. É só isso que você tem que fazer. E aí, ó, brau, porque os indicadores são uma foto. Não é o vídeo. Você tem que olhar a qualidade do ativo. Se futuramente ele também vai ser assim, porque às vezes, por exemplo, um ROI pode estar alto, mas porque eu fiz uma venda ou eu tive um resultado extraordinário que não vai acontecer no próximo. Às vezes a margem líquida tá alta, mas porque eu consegui abater custo este ano, no ano que vem eu não vou conseguir fazer esse mesmo abatimento de custo, porque foi algo extraordinário. Às vezes o dividendo yield tá alto porque eu recebi uma indenização, eu paguei pra caramba e no próximo ano não vai ser assim. Ou eu vendi alguma parte, ou eu tinha 3 padarias, vendi uma padaria e distribuí muito dividendo, mas porque eu vendi a padaria, vai reduzir o lucro. Então perceba, só indicador incompleto. Se você quiser aprender, ler relatório de verdade, igual a gente vai ler aqui agora. Não vou te enrolar não, vamos ler tudo aqui agora. Vai aprender tudo. Inclusive, para você aprender a ser um cara profissional em fundo imobiliário, profissional de verdade. Eu digo isso porque os alunos que estudam leitura de relatório e tal, a gente faz lives, inclusive nessa próxima quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai ter uma live de análise de relatório de fundo imobiliário, como que a gente analisa fundos de shopping, que é um dos mais difíceis. Eles batem de frente com os assessores, com os consultores, os caras chegam lá e falam assim, você deveria comprar esse fundo. Então me mostra relatório. Por que você... É legal demais, os alunos são bravos demais. Você tem 2 caminhos para poder aprender a fazer isso. Primeiro, você se inscreve no canal aqui, você vai aprender de maneira gratuita. Eu não vou conseguir te ensinar tudo por aqui, porque os vídeos são limitados, se passa de 20 minutos já tem gente reclamando. Talvez você seja um desses que reclamam, quer aprender neurocirurgia para ganhar 30 mil reais por mês, mas não quer sentar 30 minutos na cadeira, né? É isso, né? Ou você pode se inscrever no melhor curso de fundos imobiliários que existe nesse planeta Terra. Tá aqui o QR Code, não vou nem fazer propaganda. Se você quiser, você entra lá e vê tudo que tem. Mais 120 aulas, live todo mês, é coisa de louco, viu? É coisa de louco. Então vamos aqui pro relatório. Olha lá, dezembro de 2025. Não, mas nós está em fevereiro, cara. Por que o relatório de dezembro? Bom, a gente precisa fazer fechamentos de resultados. Então uma coisa que é óbvia para você é que não tem como sair o resultado de fevereiro, né? Apesar da gente estar em fevereiro, ó, 9/2, a gente não consegue ver o relatório de fevereiro porque ainda não passou fevereiro. Como que eu vou te falar o quanto que eu ganhei em fevereiro, sendo que fevereiro nem acabou ainda? Pô, vou receber alguns aluguéis dia 15, alguns aluguéis dia 20, alguns aluguéis dia 30. Então tem que esperar acabar fevereiro primeiro para depois fazer o relatório de fevereiro, certo? Então aqui a gente já entende que o de fevereiro não faz sentido ter. O de janeiro faz sentido ter? O de janeiro faz sentido. Por quê? Porque já acabou o janeiro. Quando que sai então, Léo? Até o último dia útil do próximo mês. Então, o relatório de janeiro, ele pode sair até dia 31/2, não existe, né? Até dia 28/2, ele tem tempo para sair, soltar aqui, a gestão tem tempo para soltar. Então, o nosso aqui é dezembro, mas é o mais atualizado que tem, porque saiu no dia 31/1 lá, ó. Saiu dia 31/1. Às vezes, a gestão solta mais cedo, né? Tem algumas gestões que elas são mais rápidas para poder fechar os balanços. No caso do GGRC aqui, ó, você clica em relatório gerencial, você consegue ver quando foi a data da entrega, tá lá, ó, data de entrega 13/1. Provavelmente vai entregar aí dia 15/2, vai entregar o de janeiro. Normalmente as datas de entrega é por volta do dia 15, ó. Lá em outubro foi dia 24/11, então você percebe que não tem uma data fixa, mas sempre vai ser um mês atrasado, beleza? Dito isso, vamos para a leitura aqui. O objetivo do fundo: investimento em imóveis comerciais por meio de aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos, imóveis, construção, prioritariamente a finalidade inicial de locação atípica, venda que atenda ao critério de política de investimento. Ou seja, quer
comprar imóvel, construir imóvel, comprar terreno para poder vender depois, ganhar com aluguel. E aqui ele não fala, inclusive, que é só logístico que ele vai comprar, tá? Não se surpreenda posteriormente, porque hoje ele tem só logístico, mas não se surpreenda posteriormente, por exemplo, igual o Garen. O Garen era só logístico, começou a comprar renda urbana, agora comprou até uma laje corporativa. Eu acredito que o Pedro vai se restringir, que é o gestor aqui do GGRC, vai se restringir mais a investimentos industriais e logísticos, que é mais a característica dele, mas não necessariamente ele vai ficar só investindo nisso. Se o gestor achar que é uma oportunidade imensa comprar um shopping, ele compra também, entende? Tem 36 ativos imobiliários, fez compra de 3 recentemente. O Vault, que é o tempo de duração dos contratos de média ponderada, 5 anos. Então, tem 5 anos para vencer os contratos, para fazer renovações e tal. A cota patrimonial do fundo é de 11,22. Então, exemplo, todos os imóveis foram avaliados. Se o gestor quisesse vender todos os imóveis para poder fechar o fundo, a gente ganharia por cota 11,22. Quanto que a gente precisa pagar hoje para comprar o GGRC? 9,99. Então, a gente teria aí um descontaço. Por isso que tá com PVP de 0,89. 11% de desconto. O que eu acho legal demais do GGRC é que eles iniciaram de maneira pioneira, praticamente, né? A leitura do relatório, do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, os próprios gestores fazem também. Óbvio, um pouquinho mais resumido, né? Mas eles fazem também muito, muito bom. O Pedro já, inclusive, fez uma live junto com nós, com os alunos, que eu deixei disponível para vocês aqui no YouTube. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Pedro, eu tirei dúvida pra caramba, perguntei umas coisas assim meio polêmicas pro Pedrão lá e ele respondeu tudo, cara. Você entra aí no canal, aí você vem aqui em vídeos, a gente solta vídeo pra caramba, né? Então você vai ter que dar uma baixadinha pra poder chegar nessa parte do Pedro. Vamos ver se eu acho aqui, né? Tá aqui, ó. A live com o gestorzão aí. A gente fez a live junto com os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas também pro Pedrão. Pedrão, gente boa demais. Inclusive, Pedrão, se você assistir esse vídeo aqui, ou o pessoal aí das Agros assistir esse vídeo aqui, vamos marcar uma outra live pra gente comentar sobre a GE, vamos comentar sobre uma coisa que é muito legal. E isso aqui eu não tô falando só do GGRC não, mas de todos os fundos que propõem a isso, né? Essa intimidade com o cotista. Quanto mais próximo o gestor tiver do cotista, melhor é, porque o cotista se sente mais seguro, entende de verdade o que tá acontecendo. O gestor que some, desaparece, confia em mim e pronto, dá qualquer tipo de movimento assim, que às vezes não é nem conflito de interesse, mas qualquer movimento, o cotista fica desconfiado pra caramba, até porque são pessoas, a maior parte dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas, a maior parte, inclusive, dessas pessoas físicas são leigas, são extremamente manipuladas por vídeos no YouTube. Eu sempre dou a minha opinião nos meus vídeos, não tem como dizer que eu sou totalmente imparcial, né, porque toda fala, ela expõe uma opinião, então não tem como eu ser 100% imparcial, mas eu tento ser o máximo imparcial possível, lendo fatos, comentando sobre fatos, justamente para eu não só chegar aqui, o GGRC é ruim, o GGRC é bom, compra que vai dar boa. Não. Nunca te dou dica aqui nesse canal, sabe disso, né? Apesar de poder fazer isso, estamos licenciados pela CVM pra fazer isso, você nunca vai ver eu dando dica aqui no canal, cara. Nunca vai ver. Eu não quero criar uma pessoa dependente, quero criar uma pessoa inteligente. Você tá aí, você merece, que você já tá aqui nesse vídeo, já tem quantos minutos? Uns 20? Vamos ver o que o GGRC fez este mês em relação ao GGRC, destacando os seguintes eventos do mês. Inclusive eu li isso aqui junto com vocês em algum momento, né? Desinvestimento do CD de Campinas, dia 30 de dezembro, o GGRC divulgou o fato relevante falando sobre a venda do imóvel de Campinas SP pelo valor de 77 milhões. A operação contribui para a melhor liquidez do fundo, ao mesmo tempo que pretende disposição econômica parcial do ativo, por meio de recebidas nas transações. A expectativa do lucro estimada é de 21 milhões, equivalente a aproximadamente a 10 centavos por cota, uma taxa interna de retorno, uma TIR global, de 16,94% ao ano. Isso aqui é absurdo. Isso aqui com o fundo imobiliário é absurdo, sabe por quê? A galera tenta ganhar 12% de TIR em ações, cara. Tem muita gente que não calcula TIR em fundo imobiliário, por isso que falam tão mal de fundo imobiliário, mas não calculam TIR em fundo imobiliário. Na verdade, eles não querem gastar energia com fundo imobiliário porque já tem aquela máxima falando, fundo imobiliário rende menos que ação. Se você tem menos de 30 anos, de 40 anos, tem que investir em ação. Aquela mentira repetida 1000 vezes, você sabe o que acontece, né? Vira verdade. Renovação do contrato com a Ambev Santa Luzia, isso aqui foi muito bom, né? Prorrogando o prazo de locação por mais 5 anos, vencimento de 2030. Conclusão da aquisição da Air Liquid, 12 de novembro de 2024, 2 de junho de 2025, o fundo informou agora, dia 17 de dezembro, a lavratura pública de compra e venda, do imóvel localizado em Campinas, atualmente locado pela Air Liquid. A conclusão da operação ocorreu após o pagamento da última parcela do preço da aquisição, um montante de 15 milhões. Convocação da Assembleia Geral Ordinária. Dia 22 de dezembro, o fundo divulgou o edital de convocação para aprovações de demonstrações e tal, isso aqui tudo certo, isso é recorrente todo final de ano, tá? Revisão do guidance. Com o encerramento do ano 2025, após consolidação dos novos ativos, que foi movimentado pra caramba, cara. Eu fiz uma live com o pessoal do Método 2 em 1, só lendo o fato relevante do GGRC. A gente pegou desde 2024,
2024. E a gente foi lavando todo o GGRC, né? 2024 inteiro, 2025 inteiro, todos os fatos relevantes. A gente deu 2 anos de fatos relevantes do GGRC pra ver o que o Pedrão tava fazendo, o gestão lá tava fazendo. E, cara, os caras foram movimentados pra caramba, criaram estratégias diferentes. Realmente absurdo. Tem que ler. Se você não ler esses fatos relevantes, você não vai entender quais foram as movimentações do fundo, né? Então, o guidance base para a distribuição 2006, distribuição 2026, foi estabelecido 10 centavos por cota ao longo do exercício. Essa projeção não contempla potenciais eventos adicionais que possam contribuir positivamente para o resultado. Tais ganhos operacionais, renovações de contrato, locação do último galpão vago, nem itens não recorrentes, como eventual levantamento de valores depositados pelo juiz da Covolan, referentes a aluguéis anteriores ao pedido de recuperação judicial, atualização ali e recebimento daquilo que ficou sem pagar. Então perceba, é 10 centavos no ano, seria R$1,20, né? 1,20 por ano, dividido por 9,99. Isso aqui é o guidance mínimo. Seria 12% de retorno isento de imposto de renda. Só 12%. Se não valorizar, né? Porque você está comprando ele descontado, 0,89. Alguns imóveis que eles estão construindo, tá aí na parte piso, alvenaria, instalação, vai aumentar depois, né? O volume de aluguel. Essa pergunta aqui, qual a proporção ideal, na visão das agros, entre imóveis industriais, logísticos e híbridos no portfólio de GRC? O industrial, eu não vou fazer essa explicação porque eu fiz esta pergunta ainda mais, cutucando ainda mais, né? O Pedro para ele responder e ele entregou uma resposta sensacional, cara. Então, nem vou dar spoiler disso aqui. Você clica lá pra você assistir, é grátis, tá? Não tem que pagar nada pra poder assistir a live, não. Clica lá e assiste essa conversa aí que eu tive com o gestor, que você vai ver ele respondendo coisas bem interessantes sobre o fundo. Uma coisa que eu tenho que deixar claro, né? Não sou patrocinado pelo GGRC, não, viu? Pelo amor de Deus. Tem gente... no meu caso, né? Pra conseguir essa live com o GGRC, a gente movimentou os alunos inteiros, mandar e-mail pras agros. Aí as agros entrou em contato com a gente conseguiu a live. Aí fizemos a live pra tirar as dúvidas dos alunos. Aí chega o engraçadinho e fala, é patrocinado pelo GGRC, deve estar ganhando uma nota GGRC pra falar. Não, meu amigo, eu só tô tentando ajudar a comunidade mesmo, viu? E qualquer outro gestor que quiser conversar com nós vamos ficar muito, muito, muito honrados. Meu sonho quando eu era mais jovem, que eu comecei a estudar em 2015, 2016, eu comecei a estudar sobre investimento, eu tinha 18 anos. Meu sonho era conversar com o gestor. Hoje, graças a vocês, a gente tem essa possibilidade, né? A audiência é muito grande, o pessoal vê, vamos falar lá com o Léo, que o Léo tem uma audiência boa e tal. Então, grato demais a vocês, primeiramente, Papai do Céu, né? Com certeza isso aqui é propósito dele. Como que o menino que tinha vergonha de falar, não sabia nem olhar pra câmera direito, hoje tem 600 mil inscritos aí. Loucura, isso é doideira. Aqui a gente vê a DRE, então receita de locação 20 milhões, total de receita 23. Da onde veio o resto? Receita de renda variável, receita de renda fixa. Aqui ele até deixou um 3zinho aqui, Sempre quando tem esses númerozinhos, você consegue ir lá embaixo e ver. O que é esse negócio do 3 da renda variável lá? Incluindo o rendimento das cotas de FIs. Então as cotas de FIs que ele tem dentro da carteira, rende dividendo para ele, e aí ele contabiliza isso, né? Aí tem as despesas imobiliárias aqui, ficou 19 milhões, ele distribuiu 20 milhões, então ele pegou 2 milhões da reserva. Como que ficou em 2025, acumulado? Ele fez 178 milhões de resultados, distribuiu 179, pegou 857 da reserva. Uma coisa que seria interessante, que o relatório do GGRC já é realmente bem completo, você consegue ver pelo número de páginas, né? São poucos que se prezam a escrever esse tanto. Mas uma coisa que seria interessante aqui, inclusive, com certeza, a maior parte da galera que lê o GGRC ia gostar disso, é ver o quanto que tem de acumulado. E dividir o que é acumulado distribuível com o acumulado que não é distribuível, porque a obrigação do fundo imobiliário é distribuir só 95% do lucro. Então eles fazem uma reserva de 5% que não necessariamente é obrigatório ser distribuída. Às vezes você vai ver lá, tem 100 mil reais de reserva, mas ele não distribuiu, fechou o semestre e não distribuiu. Por quê? Porque não era obrigatório. Mas ele pode usar isso para poder manter os dividendos estáveis num mês que falta, por exemplo. Teve algum problema, um inquilino pagou menos, ou teve renovação de contrato, carência, alguma coisa, então ele pode usar essa reserva. Aqui a gente não tem o quanto que a gente tem de reserva dentro do GGRC, né? É ruim, né? A gente teria que fazer a conta. Eu ensino você a fazer a conta lá no Método 21, mas é chato, né? Porque isso é o trabalho de gestor, né? Enquanto o fundo tá abaixo de 10 reais, aí você consegue garantir um yield de 1% ao mês em imóveis logísticos, isso é absurdo. Que você consegue ver o dividendo yield de GRC, o dividendo médio dos pares, consegue ver que a média dos fundos logísticos é 9,1 e aqui ele tá pagando 12,1, a gente viu isso lá na ordem, né? Ó, a diferença aqui, bem bonitinha. Balanço do fundo, que você consegue ver todos os passivos, as obrigações, os CRIs emitidos, tudo que ele tem de FIIs estratégico, que eles chamam, as outras aplicações, disponibilidades. Você consegue ver aqui as taxas que ele emitiu os CRIs para poder pegar o dinheiro emprestado. Isso aqui é basicamente um resumo do balanço patrimonial e lá na Word a gente fez isso de uma maneira mais top ainda, isso para todos os fundos, né? Porque isso aqui é uma coisa específica do GGRC e na Word você consegue clicar aqui em relatório, você vai abrir o informe mensal estruturado, que é o balanço patrimonial do fundo, no estilo Word, né? Então você vai ver aqui tudo que você precisa ver, algumas informações a mais aqui, você consegue ver alguns indicadores a mais, você consegue ver o que tem de ativo, o que tem de passivo, consegue
consegue ver a alavancagem, taxa de rendimento, que é o IRA lá que eu te mostrei. Ficou bem legal. Consegue ver o saldo devedor dos CRIs aqui. Então, 2026 vai pagar mais, mas não é uma dívida absurda. Tá uma alavancagem aí de 10%, 11%, coisa tranquila. A gente consegue calcular aqui o índice de cobertura também, que é a capacidade de pagamento da despesa financeira sobre o total de receitas, né? Ele tá gerando 23 milhões de receita. Quanto que ele tem de despesa financeira que ele tem que pagar? 1,8. Qual que é o índice de cobertura, né? Quantas vezes a receita financeira bate a despesa financeira, que basicamente são os juros. O índice de cobertura do GGRC tá muito bom, ou seja, não tem problema em pagar a dívida, tá bem tranquilo. Aqui os fluxos de amortização, né? Do que é essas dívidas aqui, você consegue ver bem bonitinho. A distribuição da receita imobiliária, isso aqui foi muito top. Eles trabalharam muito para isso aqui, porque americanos representavam quase 30% da receita imobiliária do GGRC. Eles compararam lá o VTLT, pegou esse imóvel da Renault aqui, que tem uma duração de contrato muito longa, a gente já falou sobre isso. Tem a Ambev aí, que também é um ótimo inquilino. Tem o AAA, que também tem ótimos inquilinos. Então ficou bem diversificado, né? Ainda daria para baixar um pouquinho mais, americanos, que é um ativo de risco. Ao projetivo anual deles, eles conseguiram bater. 67% é de logístico, ele tem 17% industrial e 15% híbrido, que é logístico industrial, né? É um industrial que tem capacidade de ter também ali o logístico, então tem a parte administrativa, tudo dentro de um mesmo imóvel. Tem 0,21% de vacância física, bem tranquilo. A maior parte dos contratos são atípicos, o que traz mais segurança, mas tem um probleminha, que inclusive conversei sobre isso com o Pedro na live lá. Pô, com muito contrato atípico, a gente tem pouca capacidade de fazer reajuste, porque a inflação vai repassar pelo contrato. Mas e o reajuste? Pô, a média do aluguel, isso aqui é legal demais, deixa eu até ver se eles trazem um gráfico. Tá aqui, ó, preço médio de locação, principais indicadores. Você vê aqui que a média de locação do aluguel de mercado mesmo, dos imóveis logísticos, é de R$ 31 por metro quadrado. E do portfólio do GGRC, agora deu uma melhorada gritante com todas as aquisições, mas antes era 21, era muito defasado, né? Então com as aquisições deu uma subidinha aí, mas você vê que ainda tem espaço para aumentar. Isso aqui se aumenta com reajuste. Só que com contratos atípicos, você só consegue fazer o reajuste na finalização do contrato, se o inquilino for renovar ou trocar por um outro inquilino. Então a gente tem essa trava de rendimento. Muitas pessoas enxergam isso como algo ruim, porque, pô, poderia estar rendendo mais, e muita gente enxerga isso como algo bom, porque, pô, já tá descontado, já tá pagando 12% e ainda tem uma trava de rendimento ali nos aluguéis. Imagina quando subir. Então eu prefiro me posicionar agora, porque quando subir, todo mundo vai querer. Então tem essas duas visões aí que você pode ter. Aí aqui tem os imóveis, né? Vamos passar aqui pelos imóveis. É imóvel pra caramba, né? E aqui no fundo aqui fica o glossário, que depois é até legal vocês estudarem aí, quem não sabe muito, tá? E recentemente o fundo imobiliário chamou uma AGE. O que é esse negócio da AGE? Sempre quando o gestor quer tomar uma decisão que não dá para ele tomar sozinho, porque teoricamente poderia ter conflito de interesse, se ele aprovasse, por exemplo, a partir de agora eu vou trocar a taxa de administração de 1 para 3%. Precisa pedir autorização para os cotistas. Ele não pode fazer isso do nada. Não, vou trocar agora para 10%. Não, ele não pode. Tem que votar para os cotistas aceitarem isso. E aí, para isso, chama uma AGE. A gente usa esse jargão, né? Chama uma AGE. Mas, na verdade, abre um processo para poder chamar a galera para fazer os votos sobre aquilo que está sendo discutido. Então, aqui a gente clica para abrir essa AGE e aqui a gente consegue ver. E aqui eu vou dar um zoom, porque isso aqui foi bafafá sobre o GGRC, que o GGRC mudou, que o GGRC não é mais o mesmo. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver o que está acontecendo aqui? Olha só, essas são as propostas. Não tem nada de muito difícil aqui, não. São até a letra F, só isso. Então vamos lá. Primeira coisa que eles querem trocar: substituição da administradora fiduciária. O que é esse negócio de administradora fiduciária? Fidúcia vem de dinheirinho. Administradora, quem administra o dinheirinho, quem faz as negociações. Você tem que entender que dentro dos fundos imobiliários, vamos pro quadro preto. Quando vai pro quadro preto, você tem que prestar atenção, né? Dentro dos fundos imobiliários, a gente tem uma estrutura que eu sempre desenho ela aqui para você, né? O fundo é o cofre, dentro do cofre fica o dinheirinho que veio dos investidores. Então cada pontinho desse aqui é um investidor, né? A Mariazinha, o Joãozinho, o Léo. Pô, imagina que isso aqui é o GGRC, tá? Então vários investidores colocam dinheiro dentro do fundo e aí o João aqui, ó, ele não pode falar o que vai fazer com esse dinheiro. Vamos supor que eles juntaram aqui 2 bilhões de reais. O João não pode falar o que vai fazer com o dinheiro. A Maria não pode falar. O Léo também não pode falar. Não, ninguém pode falar aqui o que vai fazer com esse dinheiro. Quem que fala o que vai fazer com o dinheiro? O gestor. O gestor aqui, na pessoa do Pedro, né? Então o Pedro vai lá e vai falar assim, ele tem a mãozinha de ouro. Eu sempre falo isso pros alunos, que aí ninguém esquece, né? Mãozinha de ouro. A mãozinha de ouro do Pedro pode abrir o cofre e decidir o que vai acontecer com esses 2 bilhões. Então o Pedro é quem decide se vai investir em prédio, ou é em shopping, ou é em galpão logístico. O shopping aqui, o galpão logístico é igual, né? Deixa eu fazer aqui, ó, um desenho para parecer que o shopping é diferente, ó. Ficou bonito agora. Então o Pedro que decide isso. Ou se ele vai emprestar dinheiro através de CRIs, virar um fundo de papel, ele que decide. O Pedro escolheu investir em galpão logístico, por isso que ele é um fundo de galpões logísticos e industriais também, né? Então ele é um fundo de investimento imobiliário, porque ele é um fundo, aqui tá o fundo,
fundo de investimento, por quê? Porque pessoas investem. Imobiliário, por quê? Porque está investindo em imóveis. De tijolo, por quê? Porque ele comprou o imóvel e não emprestou dinheiro, então ele está comprando, tem o tijolinho lá mesmo. E subclassificado como logística. Logístico industrial, né? No caso deles aqui. Mas é mais logístico mesmo. Então ele é um fundo de investimento imobiliário de tijolo, logística industrial. Só que presta atenção. Vamos dar uma limpada aqui e vamos pegar o Pedro aqui, ó. O Pedro quer comprar este imóvelzinho aqui, esse galpão logístico, beleza? Lá do VTLT. Então aqui tá a Renault, ele quer comprar isso aqui porque ele achou muito bom, cap rate muito bom, Renault. E aí o Pedro quer comprar. O Pedro consegue tirar o dinheiro do cofre. Aqui tá o cofre. Esse cofre ficou meio capenga aqui, né? Mas ele consegue tirar o dinheiro do cofre. Vim aqui caminhando para... Peguei R$1 bilhão e vou lá no dono do imóvel e passo R$1 bilhão lá pro dono do imóvel. E aí agora o imóvel fica aqui pro Pedro, né, no portfólio do GGRC, e tá tudo certo. E agora o cofre ficou com R$1 bilhão a menos. O Pedro consegue fazer isso? Não consegue. O gestor, ele manda na estratégia do fundo. Se vai comprar ou não o imóvel, quem manda? O gestor. Se vai vender ou não o imóvel, quem manda? O gestor. Se vai emitir novas cotas ou não, quem manda? O gestor. Se vai fazer recompra de cotas ou não, quem manda? O gestor. Toda a estratégia, quem manda é o gestor. Mas na hora de fazer contrato, na hora de finalizar a compra, na hora de fazer toda a parte burocrática, não é o Pedro que faz. Ele paga alguém para fazer isso para ele. Até porque ele não consegue fazer tudo. A maior parte dos gestores, até para evitar conflitos, eles usam uma administradora para isso. Então, a administradora entra aqui, ó. O Pedro fala assim: ô administradora, pega R$1 bilhão do cofre e compra lá o imóvel do Renault. E compra lá o imóvel do VTLT, tá? Vai lá e compra lá, por favor. Vai ser parcelado assim, 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 assim. Faz o contrato lá bonitinho, papapá, e tudo certo. Então a administradora, ela administra a fidúcia, só isso. E ela é remunerada para administrar a fidúcia. Então o gestor tem a taxa de gestão, que ela é paga para poder fazer as estratégias, cuidar dos imóveis, visitar os imóveis, cuidar dos inquilinos, escolher qual inquilino vai ficar, fazer reajuste do contrato, conversar, fazer melhoria no imóvel, comprar um novo terreno, avaliação, visita... O gestor faz isso. A administradora, ela só faz a parte burocrática, beleza? Então aqui, quando a gente fala disso aqui, ó, substituição da administradora fiduciária, muita gente falou assim: nossa, meu Deus do céu, GGRC agora que não sei o que, né? Não sabe o que tá falando. Literalmente não sabe o que tá falando. Cuidado com as pessoas que você segue, cuidado. É triste falar isso, né? Parece que é julgativo, mas não. É porque tem muita gente que desinforma, cara. É como se qualquer um pudesse sentar na cadeira de médico e pudesse receitar qualquer tipo de remédio, porque a mãe dele falou que esse remédio é bom pra... Não, calma, não é assim não que funciona. Então tá lá, o propósito de substituição atual da administradora pela Vortex, distribuidora de títulos. Tarará, tarará, tarará. Inclusive, aqui a gente, ó, para maiores detalhes, lê a proposta do administrador, clica aqui. Aí a gente vai abrir este documento. Eu dei um zoom no documento, tá aqui, ó. Então, a primeira, ponto A, é isso aqui, ó. Aí a gente consegue ver com detalhes. Ó, o que vai acontecer. O Pedro tá falando com você: Léo, eu quero trocar a administradora atual para a Vortex, porque atualmente a administradora atual cobra 0,026 ao ano para poder fazer o que ela faz. Se eu trocar para a Vortex, vai cobrar 0,015. Opa, eu vou economizar 0,11? Léo. E aí vai ficar mais barato para você, Léo, a taxa de administração. Menos taxa de administração, mais dividendo do seu bolso. Você quer, Léo? Eu quero, eu vou votar positivo nesse trem aqui, ué. Eu vou votar positivo nesse trem aqui, eu quero. Pode trocar. A alteração da denominação do fundo. Isso aqui é meramente marketing, né? Meramente nome do fundo. Hoje, como que tá o nome do fundo? Se você olha lá, aqui na Word, você consegue ver, ó, GGR, COP, renda de fundo de investimento. Tá aí o nome completo. Ele quer tirar esse GG com VEP aí, renda de fundo de investimento, e quer colocar o nome das agros, né? Tá lá, ó, os agros, renda imobiliária. É isso, tá? Só vai trocar o nome. Pode voltar também positivo aí. Vamos honrar os caras das agros, né? São eles que estão gerindo o fundo, tem que estar o nome deles lá mesmo. Outra coisa, recompra de cotas nos fundos imobiliários. Já existe isso, recompra de ações nas ações. Dentro dos fundos imobiliários não existia, mas a CVM autorizou. Eu soltei um vídeo sobre isso, sobre os possíveis problemas que podem acontecer, quais são os conflitos de interesse que podem acontecer. Não é tão jovem assim, ó. Tem 8 meses esse vídeo. Até eu pensei que era um pouco mais jovem esse vídeo. Mas se você assistir aqui, você vai entender quais são os problemas que isso pode acarretar, quais são os benefícios que podem acarretar também. Por exemplo, o que eu não quero é um FI que tá com PVP de 1,1 recomprando as suas cotas, porque já tá caro. Então eu não quero que recompra. Distribui meu dividendo aí, que aí com o meu dividendo eu vou escolher o que eu compro.
recompro. Eu não quero que façam recompras a todo custo, porque aí se eu recompro, a cota sobe cada vez mais de preço, e aí o gestor é mais bem remunerado. Não, tem esse possível conflito de interesse. Eu explico melhor lá no vídeo, com detalhes e exemplos. Mas, no caso de GGRC, será que é interessante? Será que você vai confiar no Pedro para ele decidir quando é que ele vai recomprar as cotas? Se você votar aqui em positivo, ele vai poder recomprar as cotas. Ele tem que atualizar o regulamento dele, porque já foi aprovado para a CVM, mas ele tem que atualizar o regulamento dele para ele poder fazer isso. E aí, programas de recompra me parece um caso ótimo aqui, sabe por quê? Olha só o que aconteceu. Durante o ano passado, o GGRC fez várias, eu vou usar vários As aqui, ó, várias aquisições de imóveis vendendo cotas dele. Então ele fazia subscrição, por exemplo, o VTLT. O VTLT, ele comprou através de cotas. Então ele fez uma subscrição e falou assim, ó, eu não tenho dinheiro para comprar seu imóvel, mas eu compro através das minhas cotas, eu te entrego cotas. Você quer? É o VTLT? Quero. Depois é só vender essas cotas a mercado. Aí o GGRC foi e falou assim, não, beleza, mas eu vou te entregar valor patrimonial. Qual que é o valor patrimonial? 11,22. Então ele foi lá e comprou esse imóvel aqui a valor patrimonial, que teoricamente ele só vai conseguir comprar valor patrimonial mesmo se ele fosse comprar o imóvel, só que ele comprou sem dinheiro, ele comprou com cotas. Então o VTLT entregou o imóvel da Renault para o GGRC e o GGRC entregou para o VTLT cotas de GGRC. E aí, olha só o que está acontecendo com o GGRC. Ele fez isso com vários pessoas, vários gestores, vários fundos, vários imóveis. E aí esses imóveis estão vendendo cotas o tempo todo no mercado. Vendendo cotas o tempo todo no mercado. Porque eles querem dinheiro, eles não querem cota do GGRC. Então eles vão vendendo. O que acontece? A gente tem mais tempo do GGRC baratinho. Olha o tanto de tempo que tem que o GGRC tá aqui. Deixa eu tirar o ajuste. Olha o tanto de tempo que tem que o GGRC tá aqui na casa dos 10. Desde o dia 30/9 até hoje, ó. Se a gente pega aqui, ó, desde o dia 30/9 até agora, não movimentou. Por que não movimentou? Muita gente vendendo. Aí o que o gestor quer fazer? O que o Pedro quer fazer? Para trazer esse PVP para 1 ou até acima de 1, ele poder fazer subscrição a mercado mesmo, captar dinheiro e tal. O que ele quer fazer? Pô, se os caras estão vendendo as cotas a R$ 9,99, eu mesmo compro. Eu vou pegar meu saldo e eu mesmo compro. Porque tá muito barato eu comprar essa cota. Eu vendi ela a 11,22, que eu recompro ela a 9. Isso é genial, né? Ele vende a 11,22, pega o imóvel. O imóvel tá gerando dinheiro, ele vai recomprando essas cotas. Pronto, acabou. Eu acho uma estratégia muito boa. A recompra de ação e a recompra de fundos imobiliários é uma ótima maneira de remuneração. Quanto menos cotas tem, mais dividendos você vai ganhar. Pensa que existem 10 cotas e o fundo gera R$10 por mês. Cada cota vai ganhar 1. Aí imagina que o GGRC foi lá e recomprou 5 cotas. E agora só existem 5 cotas. Tá rendendo R$10 por mês. Cada cota vai ganhar R$2. Então é uma maneira de subir os dividendos. Então, ótimo também, na minha opinião. É óbvio que isso aqui pode dar ruim se o gestor usar de maneira errada, né? Se ele recomprar a cota na hora que não é para recomprar, mas a posição do GGRC hoje, se eu fosse gestor, eu estaria coçando o dedo para recomprar a cota também. Convocações de assembleia da gestora. Antigamente, como que funciona? A gestora tinha que pedir para a administradora, que faz a parte burocrática, lembra? Então o gestor tinha que pedir para a administradora chamar a AGE. O que ele está pedindo aqui? Deixa eu mesmo, gestora, pedir a AGE. Por que eu tenho que entrar em contato com a administradora entrar e demora 10 dias, 20 dias para acionar a AGE. Aí a AGE é mais 10, 20, 30 dias de votação. Aí eu demorei 50 dias porque eu queria fazer um negócio aqui semana que vem. Aí demorou 50 dias, perdi o negócio. Então a gestora mesmo quer convocar a AGE, não tem problema nenhum nisso aqui. Regras de governança, estabelecimento no limite máximo de 10% total da cota para exercer este voto. Imagina que você tem 30% do GGRC. O seu poder de voto vai ser só de 10%. Para quem tem menos de 10%, isso aqui não muda nada. Só vai mudar para quem tem mais de 10%. Então, os cotistas grandão, eles vão ficar chateados com isso aqui. E qual que é a justificativa da gestora? A gente consegue ver aqui qual que é a justificativa da gestora. A inclusão da cláusula proposta visa proteger os interesses dos cotistas minoritários e garantir um equilíbrio entre as decisões dos fundos, mitigando os riscos associados às concentrações excessivas de poder de voto por parte de um único cotista ou um grupo de cotistas com interesses comuns e indissociáveis. Imagina que um cara foi lá e comprou 30%, tem 2 bi de patrimônio. O Luiz Barros, por exemplo, ele pode comprar 50%, não que ele faria isso, né? Mas tem várias pessoas aí grandonas que você nem imagina o tanto de dinheiro que os caras têm. Vai lá e compra 200 milhões de GGRC, 10%, 20% do GGRC. Ele pode atrapalhar voto. Ah, eu não quero que faça isso. Ou, eu quero que faça isso. Eu quero que venda esse imóvel. E aí o gestor não é dono do fundo, ele tem que obedecer voto, né? E aí
Não faz. Então, teoricamente, proteger o minoritário. Os grandão não vão gostar disso aqui. Vai ser mais para proteger os minoritários mesmo. Não tem problema nenhum. E vem aqui a operação com a nova administradora. Isso aqui que é a única coisa que tem conflito de interesse, né? Que, infelizmente, a gente não tem como privar os nossos gestores de fazer isso. A gente tem que confiar no gestor para que ele não cause conflito de interesse, realmente. Mas o que é isso? Hoje em dia, o GGRC, ele pode negociar, comprar CRI, fazer compromissada, fazer qualquer tipo de negócio com a Vortex? Pode. Por quê? Porque ela não é administradora ainda. Então, por exemplo, se o GGRC emite um CRI aqui, através da Vortex, ou quer participar de uma compromissada através da Vortex, porque faz mais sentido, que é mais barata e tal, ela é mais eficiente, ele pode. Mas a partir do momento em que a Vortex agora se torna a administradora do GGRC, ele precisa de licença dos cotistas para negociar com a Vortex para não entrar em conflito de interesse. Então é isso que ele tá pedindo. É chato isso, né? Porque, teoricamente, uma coisa que ele poderia fazer, agora ele não poderá mais porque ele tá trocando a administradora. Então, é uma coisa chata para nós cotistas também, porque pode ser que tenha conflito de interesse. E aí você tem que confiar no Pedrão. E enfim, na minha opinião, não faz sentido você não confiar no gestor se você está investindo no FI, porque na verdade você tá pagando pro gestor fazer o trabalho dele. É óbvio que você tem que ficar de olho no gestor, para ver se ele tá fazendo tudo certinho mesmo. Porque quando tiver conflito de interesse, tem que questionar, tem que chamar os caras, pô, entre em contato com o RI, tira dúvida, ajuda as pessoas que estão tentando convocar essas lives, né? Igual eu tento aqui, pô. Uma hora nós vamos fazer uma movimentação, vamos mandar e-mail, vamos pedir live. Imagina 1000 pessoas pedindo, mandando e-mail pro GGRC para esclarecimento. Provavelmente eles vão dar atenção. Isso em qualquer outro fundo também, né? Então, nosso papel é tentar fazer essa aproximação entre cotista e gestor. Não acho que faz sentido privar os gestores de fazer negociações com quem eles quiserem. E aí vai do caráter deles de fazer negociações que sejam para o interesse do cotista, não para o interesse da gestora ou da administradora, porque eles são pagos para atender o cotista, não eles mesmos. E acredito fortemente, não conheço o Pedro, não conheço ele, nunca comi um churrasco com ele, né? Preciso de pelo menos uns 20 churrascos junto pra gente ver a índole da pessoa, mas aparentemente é um cara honesto pra caramba, fazendo um bom trabalho, um cara muito gente boa, pelo que aparentou, né? Então eu dou o voto de confiança aí. Tem outros fundos também que eu gosto pra caramba do gestor, e a gente tem que dar o voto de confiança, né? Então eu vou aprovar tudo isso aqui. Pra você votar é bem facinho, você clica aqui em como votar, os caras já vão te ensinar ali como votar, né? Tem lá bem certinho, bonitinho, você consegue votar pelo e-mail, bem tranquilo. Então só resumindo aqui, o fundo realmente, e deixando o disclaimer bem claro, né? Não é recomendação de compra isso aqui, pelo amor de Deus. Compra se você quiser. Não tem como eu falar que o fundo é ruim. Como que eu vou falar que o fundo é ruim pra tentar evitar que você compre? Não tem como eu te falar que ele é ruim, porque ele é a maior posição da minha carteira. Então eu acho que ele é bom. Posso estar errado? Posso. Mas, na minha opinião, ele é muito bom. O Método 21 tá falando que ele é o mais descontado no setor de logística. Tá pagando dividendo pra caramba. Não tem problema nenhum no relatório. A gente lê o relatório. Inclusive, se você se tornar um aluno do Método 21, você vai conseguir ler o relatório e preencher planilhas como essa, passo a passo. A gente vai fazer live, a gente analisa junto. No final, a gente classifica se ele é ancoragem, crescimento, oportunidade, risco, né? Então, não tem como eu tentar te enganar aqui, mas eu gostaria fortemente que você não tomasse decisões por diquinha. Eu gostaria fortemente que você entendesse. É por isso que eu faço um vídeo de 40 minutos. É por isso que eu faço um vídeo de 1 hora. Por isso que eu faço um vídeo de... Porque senão eu só poderia chegar aqui e falar assim, ó, a assembleia tá tudo certo, o relatório tá tudo certo, tá barato. Vai continuar sendo a maior posição da minha carteira. Não vou comprar mais porque bati a banda de desbalanceamento em fundo imobiliário. Quiser entender um pouco mais de banda de desbalanceamento, sugiro que você se torne membro do canal, pelo menos. O objetivo do membro do canal é justamente ler livros junto com você, resumindo, né? Eu não vou ler junto com você. Eu vou ler e trazer o vídeo pra você resumindo tudo. Mas não tem intenção nenhuma em desfazer a posição. Acredito que é um ótimo fundo imobiliário e que tem bons passos pela frente aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Não vacila, se inscreve no canal. Confere aí se você está inscrito, porque tem gente que o YouTube tá tirando inscrição de pessoas que são muito antigas, né? Fazendo o teste, ver se você quer se inscrever mesmo ou não. Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo, que será excepcional.